Salve Maria, viva Cristo Rei. Como é que vamos? Tudo a todos. Estamos de volta para mais um vídeo, mais uma catequese. Dando continuidade aos nossos estudos em defesa da fé católica. Vamos fazer aqui um reforço aqui com o estudo. A Escritura e a tradição como fontes da fé. Numa bela manhã, os apóstolos estavam agrupados no alto do Monte da Galileia. Nos seus rostos se estampavam a alegria e a esperança, como se estivesse aguardando um acontecimento de beleza e glória. De repente surgiu no meio deles Jesus Cristo, resplandecente de beleza e glória. Todos esperavam com ansiedade as suas palavras, por daí a pouco deveriam partir para o céu, tendo passado 40 dias sobre a terra, depois de ressuscitado. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse Cristo, e de ensinar a todos os povos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhe a observar tudo que eu vos tenho mandado, tudo que eu mandei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Eis aqui nosso preâmbulo desse estudo, Vamos falar um pouco sobre as Escrituras e a tradição, tá? E vamos mais uma vez derrubar essa tese de sola Escritura, Esse estudo vamos esclarecer bem esse assunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Era a ordem dada para a pregação da religião cristã. Daí em diante sempre houve apóstolos que ensinaram a doutrina de Cristo e sempre houve fiéis que acreditaram e praticaram esta doutrina. A ordem dada por Cristo aos apóstolos foi executada. Jesus Cristo passa 3 anos e prega uma nova religião, a ensinar novas doutrinas e dar novas leis e formar novos ritos. Ao partir para o céu, entregava como depósito aos apóstolos tudo aquilo que ele ensinara aos homens e que os homens deviam aceitar pela fé. E prometia estar com os apóstolos até o fim do mundo, a fim de que este depósito da fé não fosse alterado pela ignorância e pela maldade dos homens. E os que continham este depósito da fé? Abramos o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, e encontraremos esta frase de Cristo dirigida aos apóstolos antes de partir para o céu. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Evangelho. Quer dizer, a boa nova. Cristo não veio negar as verdades já ensinadas por Deus mediante os patriarcas e os profetas do Antigo Testamento, mas completá-las e ao mesmo tempo aperfeiçoar os mandamentos e as cerimônias religiosas. Portanto, o Evangelho compreende tudo o que havia de verdadeiro e bom na lei antiga, e mais, o que Cristo vier ensinar. Por conseguinte, depósito da fé contém todas as verdades reveladas por Deus à humanidade, que antes de Cristo, que no tempo de Cristo, que depois de Cristo, até a morte do último apóstolo. Pois, desde então, Deus não tem mais falado a todos os homens, mas somente a alguns, para uso particular deles. Desde Adão até a morte do último apóstolo, Deus não cessou de ensinar aos homens novas verdades, que deveriam ser aceitas pela fé. E estas verdades foram sendo guardadas,
reverentemente pela verdadeira religião, como um depósito sagrado, formando assim o depósito da fé. Hoje, a Igreja Católica é a guarda vigilante deste depósito e, acreditando nas verdades que ela ensina, como as verdades de fé, não fazemos outra coisa que aceitar na palavra do próprio Deus. Deus falou à humanidade e a Igreja guarda religiosamente essas palavras divinas. Mas onde é que podemos encontrar essas palavras de Deus? Quais são as fontes onde devemos ir procurar esta água pura e vivificadora da revelação de Deus aos homens? Esta pergunta sobre as fontes da revelação tem a máxima importância para nós. Uma resposta errada pode levar ao protestantismo. Aqui está mesmo a maior diferença que há entre os católicos e protestantes. Antes de responder, voltemos ao começo da igreja. Quando Cristo veio ao mundo, a religião judaica era possuidora de certos livros sagrados que continham a palavra de Deus. O próprio Deus tinha inspirado certos homens a escrever aqueles livros de tal maneira influir neles que podemos dizer com toda a verdade que esses livros foram escritos pelo próprio Deus. Se eu dito uma carta e envio esta carta a um amigo, o meu amigo receberá aquela carta como minha, e não como da pessoa que escreveu. Aqueles livros sagrados dos judeus eram uma carta de Deus aos homens, mas escrita por homens inspirados e movidos por Deus. Quando Jesus Cristo começou o seu ensino, Deus estava falando mais uma vez aos homens, mas desta vez, viva a voz e não por escrito. A partir do mundo para o céu, Cristo deixou aos apóstolos a ordem de ensinar a todos os povos tudo aquilo que ele viera dizer aos homens, e prometeu-lhe que o Espírito Santo havia de ensinar-lhe tudo e fazer-lhe compreender no devido tempo tudo o que ele lhe tinha dito. João 14:6. Cristo, portanto, deixou as suas doutrinas não escritas num livro, mas na memória dos apóstolos. O Espírito Santo ainda haveria de ensinar outras verdades até a morte do último apóstolo. Recebida a ordem de Cristo, os apóstolos se espalharam pelo mundo para pregar o Evangelho. O Espírito Santo estava com eles para não permitir que eles errassem. Passaram-se muitos anos sem que os apóstolos tivessem necessidade de escrever qualquer coisa. Jesus Cristo não mandou os apóstolos escreverem livros, mandou, mas ordenou que pregassem. E o próprio Cristo só pregou e não escreveu nenhum livro. Mas a divina providência achou conveniente deixar-nos por escrito muitas das verdades ensinadas por Cristo, deixando, contudo, outras para serem transmitidas só por palavra, como atesta São João no final do seu Evangelho. E assim que o Espírito Santo inspirou alguns apóstolos ou companheiros dos apóstolos para que eles escrevessem em nome de Deus uma parte das verdades reveladas por Cristo. A coleção desse escrito tem um nome de Novo Testamento, enquanto a coleção dos livros sagrados escritos antes de Cristo recebeu o nome de Antigo Testamento. Todos esses livros juntos, isto é, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, formam a Bíblia ou Sagrada Escritura. A Bíblia, portanto, é a coleção de todas as verdades reveladas que Deus nos quis deixar por escrito. E como dissemos, um livro escrito por Deus para os homens, utilizando-se de pena de homens, inspirados e movidos especialmente por ele. As outras verdades que não foram escritas deveriam ser transmitidas de boca em boca, e por isso foram designadas com o nome de tradição oral. Apenas dizemos que elas não estão nos livros inspirados por Deus, isto é, na Bíblia. Já desde os primeiros anos da igreja aparecem por escrito essas verdades que a igreja, assistida pelo Espírito Santo, sempre vem ensinando. Mas só a igreja pode decidir qual é a verdade ensinada por Cristo e o que não está na Bíblia. Agora já podemos responder a pergunta feita anteriormente. Perguntamos onde é que podemos encontrar as verdades em que Deus ensinou aos homens.
Tudo que Deus revelou aos homens, isto é, todo o depósito da fé, está ou não na Bíblia ou na tradição oral. Gravemos, portanto, profundamente na memória que nem tudo que Deus revelou aos homens está na Bíblia. Uma parte está na Bíblia e outra parte está na tradição. Bíblia e tradição são as duas fontes da revelação divina. Os protestantes negam esta verdade e dizem que tudo que Deus revelou aos homens está na Bíblia e só na Bíblia. Mas como podem eles ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Em nenhuma parte da Bíblia se lê que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós católicos dizemos que sabemos disso pela tradição oral. Deus escreveu a Bíblia e, além disso, revelou que a Bíblia era um livro feito por Ele. Procuremos conhecer a palavra de Deus. Leiamos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Procuramos para isso uma Bíblia com a aprovação da Igreja, pois é gravemente proibido aos católicos ler ou possuir Bíblias protestantes. Procuramos também estudar nossa religião transmitida pela Igreja, a qual é a única depositária de todas as verdades divinas contidas, quer na Bíblia, quer na tradição. Exemplo, contam os Atos dos Apóstolos, um dos livros do Novo Testamento, no capítulo 8, que um ministro da rainha da Etiópia voltava de Jerusalém no seu carro, lendo a Bíblia. O diácono Filipe, que operava muitas convenções naquela região, aproximou-se dele, movido pelo Espírito Santo, e disse-lhe: imagina que compreendes o que lês? Ao que o ministro respondeu: como posso compreender se ninguém me explica? E convidou Filipe para explicar aquela passagem do profeta Isaías que estava lendo. Pouco depois creu em Cristo e se batizou. Um simples fiel não pode dispensar o ensino da Igreja para compreender a Bíblia. A Bíblia deve ser explicada pela tradição e só a Igreja, assistida pelo Espírito Santo, possui todas as verdades da tradição. Procedem de maneira errônea os protestantes, que procuram interpretar de acordo com a sua cabeça a Bíblia. Acreditam mais na sua inteligência do que na palavra de Deus. Vamos fazer agora um questionário. Primeira pergunta: qual a instituição encarregada por Deus de conservar e ensinar todas as verdades reveladas pelo mesmo Deus aos homens? Resposta: Igreja Católica. Segunda pergunta: as verdades reveladas ou o depósito da fé foram todas escritas? Não. Terceiro: como se chama o livro escrito por Deus que contém uma parte das verdades reveladas? Resposta: Bíblia ou Sagrada Escritura. Quarto: onde se encontram as outras verdades reveladas que não estão na Bíblia? Resposta: na tradição oral de que a Igreja é a única depositária. Oremos. Ensinai-me, ó meu Deus, a escutar reverentemente a vossa palavra e dá-me força para viver de acordo com ela, que as vossas verdades divinas, que nos quiseste transmitir mediante a vossa Igreja, seja como um sol luminoso para a minha inteligência e como um fogo ardente para a minha vontade, de modo que eu viva sempre em tudo no caminho dos vossos mandamentos. Amém. As verdades fundamentais encontradas na Bíblia e na tradição foram expressas no credo. Rezemos o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nunca aceite uma Bíblia protestante, pois é adulterada e não tem aprovação da Igreja. Muito bem, meus amados irmãos, mais uma revelação nesse maravilhoso estudo de que a Bíblia
e a tradição são os verdadeiros ensinamentos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e não como diz os heréticos protestantes, a sola escritura, que tudo está contido só na Bíblia. Isto é um erro, isto é um engano para tirar os verdadeiros servos do Eterno do caminho verdadeiro, que é a religião, que é a Igreja Católica e que é nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos ensinou e deixou seus apóstolos. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Até lá, salve Maria e viva Cristo Rei.